Caro presidente desta sessão, senador Paulo Paim, caros colegas senadores, senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, se já tivéssemos, senador Paim, Vossa Excelência há pouco mencionou o fato, decisões deliberativas nesta Casa, em todas as circunstâncias, com voto aberto, certamente não teríamos que ter o desprazer, como eu tive, de ler o título do editorial do Estado de São Paulo: Congresso curvado engole veto. Congresso curvado engole veto. Eu quero lhe dizer que eu tive já dúvidas a respeito da oportunidade, da validade de voto secreto para veto presidencial. Hoje eu não tenho mais, porque eu penso que, como Vossa Excelência desde há muito luta por isso, nós temos que mostrar a cara para o eleitorado, mostrar a cara para a sociedade que paga a conta da casa, de que forma nós estamos votando. Porque talvez alguns colegas aqui façam um discurso a favor de uma causa e na hora do voto não seja bem aquele voto. Não estou suspeitando, eu estou apenas conferindo o que pode acontecer. O que pode acontecer. Com voto secreto, isto sempre acontecerá. Aquilo que se vai, voto secreto sempre dá vontade de uma traição, meu querido deputado Regufe, que nos dá a honra da sua visita nesta casa. O senhor que é um brilhante parlamentar, que tem um zelo com o mandato, que confere ao senhor o grande respeito que os eleitores do Distrito Federal lhe dão. Assim como o seu correligionário, o senador Cristóvão Buarque, que tem aqui atuado com uma independência elogiável. Não é fácil ser independente, não é fácil, mas ela tem um preço, e o preço é o preço da consciência tranquila, de a gente ter a paz de estar cumprindo com o dever. Então, quando Vossa Excelência economiza, quando Vossa Excelência é rigorosa na questão dos gastos, deputado Regufe, espero que um dia o senhor venha a esta casa também, aqui ocupe uma cadeira nesta casa, isso nos dá o conforto de que, sim, é possível fazer política de forma diferente, de forma comprometida com o interesse coletivo, fazendo economia de gastos, fazendo um rigoroso controle de tudo o que se faz e apresentando resultados do que nós estamos fazendo. Então, eu penso que é dessa forma que o eleitor já avalia bem o senador Cristóvão aqui no Distrito Federal, mas com muito prazer eu concedo a parte ao senador Cristóvão Buarque. Senadora, apenas para agradecer sua referência ao meu, não apenas correligionário, mas amigo, José Antônio Regufe, que aqui nos visita. Sem dúvida alguma, esse é um deputado que orgulha o Brasil inteiro, não apenas porque foi o mais votado de todos no Brasil, proporcionalmente ao número de eleitores, mas isso foi em 2010. Pelo que ele tem sido de 2010 para cá, eu não sei se temos muitos que possam dizer: eu cumpri o que eu me comprometi com os meus eleitores. Não deve ter muitos que consigam, inclusive, de vez em quando, não titubear e fazer como ele, que não titubeia, não muda, insiste. Eu considero que a presença dele no meu partido ainda é um dos esteios que a gente pode ter para continuar juntos. O mesmo eu digo do Pedro Tax, nosso colega daqui, e alguns outros, deputado Paulo Rubem, e outros ainda. São eles que ainda seguram o ideário que o PDT tem desde o tempo de Brizola. Eu sou muito contente, diria mesmo orgulhoso, da relação que eu tenho desde o tempo de universidade. Eu fui professor do Zé Antônio Regufe desde aquele tempo, e ao longo de todos esses anos vejo a coerência como ele desempenha a atividade pública, que para ele não é uma profissão, é uma função. Eu agradeço e quero que, senador Paim, com a parte do senador Cristóvão, integre o teor integral do meu pronunciamento. Eu já mencionei pessoalmente ao deputado José Antônio Regufe, mais conhecido como Regufe pelos seus eleitores, que no início do mandato, quando assumimos em 2011, a Veja publicou uma matéria
com ele, mostrando o perfil do deputado, especialmente nesse rigor com a questão do gasto público. E eu mandei fazer cópias e distribuir para cada um dos meus auxiliares no meu gabinete, para dizer que é assim que nós temos que agir também no gabinete. Eu, hoje, gasto 30% da verba disponível para isso, que eu acho que é a forma de seguir bons exemplos como o seu. Também queria adicionar que tenho grande orgulho da amizade que tenho com um grande deputado, o Vieira da Cunha, que é um dos líderes do PDT na Câmara dos Deputados, como também do nosso querido Pedro Taques, que hoje, aliás, foi relator de um projeto de minha autoria na Comissão de Constituição e Justiça, que trata de permitir apenas um saidão para os apenados, e em algumas condições, que ele tenha boa conduta, que ele tenha seja réu primário, e também porque o número desses apenados que saem e não voltam mais, ou que saem e cometem crimes, são reincidentes, grande parte deles. Então, para proteger um pouco mais a sociedade desses riscos dessa violência. Então, mais uma vez, cumprimentos a Vossa Excelência e pela presença aqui. Pois, senador Paim, como eu ia dizendo, se o voto fosse aberto, eu hoje não tenho nenhuma dúvida, para cassar mandatos de colegas, para a escolha de autoridade, seja ministro do Supremo, seja embaixador, seja dirigente de entidade reguladora, as agências reguladoras, para todas essas carreiras, ou para o presidente do Banco Central, nós temos que votar mostrando a cara. E a maneira mais correta, inclusive, dos vetos, porque na matéria relacionada ao FGTS, a multa de 10%, o Senado faltou um voto para ter derrubado, um voto apenas para ter derrubado essa situação que retira a competitividade do setor. Nós não sabemos bem para onde esse recurso está indo e, de fato, se fosse para o bolso do trabalhador, eu não estaria aqui defendendo o fim dessa multa, mas não é para essa finalidade. Então, e até porque, quando criou-se essa multa, o que se dizia era que a multa era para tapar rombos provocados por planos econômicos. Então, esses planos, essa conta já foi fechada, então nós temos que tratar disso. Então, o próprio governo insistiu e conseguiu convencer as duas casas que mantiveram o veto, o argumento de que a derrubada do veto geraria uma perda de 3 bilhões e 200 milhões de reais para programas sociais. É uma explicação que carece de fundamento. Se o governo tivesse um controle maior, reduzisse o número de ministérios, tivesse um pouco mais de controle dos gastos, assim como faz o deputado Regufe, certamente sobraria dinheiro e fosse mais eficiente também na qualidade dos gastos. Outro exemplo que mostra a necessidade de melhorar a imagem da nossa instituição é o debate feito ontem da PEC 43, relativa exatamente à questão do voto aberto relatado pelo senador Sérgio Souza, que falou há pouco aí na tribuna. Na ocasião, a discussão chegou a tomar um rumo preocupante na comissão. Parecia que a Comissão de Constituição e Justiça ia limitar aquilo que se decidiu primeiro, que era só para a cassação de mandatos. Mas, sabiamente, o relator se sensibilizou com o sim para o voto aberto em todas as votações, e a CCJ derrubou o voto secreto. E Vossa Excelência tem parte importante nesse processo. É inaceitável o fim do voto secreto apenas para casos de cassação de mandatos de parlamentares. Por diversas vezes falamos neste plenário sobre a necessidade de aprovação integral do texto encaminhado pela Câmara dos Deputados, determinando o fim de todas as votações secretas no Parlamento, sem exceção. Aí cabe uma curiosidade, quer dizer, a Câmara está nos determinando como é que nós vamos votar em relação à escolha de autoridades. A Câmara não vota autoridades, só nós aqui, o Senado é prerrogativa do Senado. Prerrogativa constitucional. Então, fica curioso também esta relação das duas casas. Deveriam, nessas matérias, ter um determinado limitador, porque isso é desta casa, então seria competência apenas nossa e não a Câmara determinando o que nós vamos fazer. E até porque as iniciativas começaram aqui em relação a esse problema. Lamentavelmente, ainda estamos na pré-história sobre esse assunto e eu espero que, logo, logo, vencida a dúvida que existe ainda e paira sobre a questão do voto secreto, que a gente consiga aqui dar uma demonstração da nossa independência, da nossa responsabilidade
com o respeito que a instituição, o Congresso Nacional, o Senado em particular, que nós representamos, perante a sociedade brasileira. É uma instituição tão desgastada, com uma imagem está tão desacreditada que nós precisamos dar uma demonstração de que temos coragem, sim, de mudar, e de mudar para melhor. Os eleitores querem, sim, saber como os seus representantes votam. Isso é transparência, uma exigência das democracias contemporâneas. A burocracia política e o uso excessivo dos jargões jurídicos ou do tecnicismo do direito já são confusos demais para a população. Assim é que não é mantendo escondidos os votos dos representantes do Legislativo que iremos aumentar a credibilidade e a segurança institucional do Parlamento. Se o voto fosse aberto, o resultado da cédula dos 73 senadores e dos 455 deputados que apreciaram os vetos presidenciais, seguramente seria outro. Faltou apenas um voto para que o Senado, como eu disse antes, decidisse derrubar o veto que impediu o fim da multa dos 10% sobre o FGTS no caso das demissões. Foram 40 votos de senadores pela derrubada do veto e 29 pela manutenção. Houve ainda 4 votos em branco. Para que o dispositivo fosse derrubado, eram necessários 41 votos, mais da metade dos 81 senadores. Como resultado obtido no Senado, não foi necessário apurar os votos na Câmara, pois o veto só cai nas duas casas, se as duas casas assim o decidirem. Para evitar, mas essa não é um jogo de vôlei, né, que vai no primeiro set, segundo set, aí deveriam ter se avaliado também. Para evitar essas contradições, defendo por isso a transparência. É virtude que deve valer para os representantes de todas as instituições. A propósito, vimos aí muito perplexos o voto do ministro Celso de Mello, permitindo a reabertura do julgamento da ação penal 470. Não há dúvida que o Judiciário colocou em xeque a crença da população na eficácia e eficiência da Justiça. Esse longo processo já acumula mais de 7 anos entre denúncias e julgamentos. Como expressou ontem o antropólogo Roberto da Mata, num artigo publicado no jornal O Globo, abre aspas, fazer justiça é realizar o duro esforço de discernir o valor englobante. No caso em pauta, o valor englobante vai ser o conjunto de delitos que originou o caso, o qual é tanto mais grave quanto mais ele implicou pessoas com papéis públicos e de suma responsabilidade, como a chefia da Casa Civil da Presidência da República, fecha aspas. Não se pode, portanto, permitir vale-tudo para a elite política, enquanto a regra é a da condenação sem embargos para uma pessoa comum. Basta olharmos pesquisa recente do Instituto Datafolha, divulgado ontem, 18, porque 79 pessoas esperaram a prisão imediata dos condenados, pois entendem que a corrupção é uma prática inaceitável, merecendo proporcional punição. Delitos graves de corrupção merecem, a meu juízo, punições também proporcionais. Respeito à independência e à autonomia do STF. Respeito também o voto do ministro Celso de Mello. O voto teve uma intensa análise técnica, não tenho dúvidas sobre isso. Ao mesmo tempo, porém, entendo que o embargo infringente, mecanismo jurídico de nome complicado, previsto em lei, permitiu que a maioria dos juízes da Suprema Corte colocasse por terra, nesta quarta-feira histórica, o caráter doutrinário das sentenças dos condenados. Mais do que punir, é preciso dar o exemplo. Quando o Supremo Tribunal Federal decide por um novo julgamento, não há argumento jurídico que expliquem a sensação de impunidade. Este é um aspecto relevante, o caráter doutrinário, educativo, que serve de exemplo para a não ocorrência e repetição de casos semelhantes. Ao flexibilizar as condenações e ao atrasar o julgamento, a Justiça demonstra assim a ideia de que nem todos são iguais perante a lei. É preciso lembrar também que a extinção dos embargos infringentes em ações penais no STF foi expressamente rejeitada pela Câmara dos Deputados há 15 anos, durante uma tentativa de modificação da Lei 8.038 de 1990. A proposta de mudança da Lei 8.038 foi discutida em 1998 no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Na época, os ministros da Justiça, Iris Rezende, e da Casa Civil, Clóvis Carvalho, argumentaram que o fim dos embargos infringentes em ações penais ajudaria a desafogar o Supremo. O governo acreditava que, mesmo não havendo previsão explícita na lei, era preciso ser claro ao dizer que o recurso não poderia mais ser usado. Naquela época, Gilmar Mendes era subchefe
chefe de assuntos jurídicos da Casa Civil. Hoje, no STF, o ministro defende a tese de que a Lei 8.038 teria revogado tacitamente o artigo do regimento interno da Suprema Corte que garante aos réus o direito a novo julgamento em caso de placar apertado nas condenações. Ao final da tramitação, a proposta encampada pelo governo foi rejeitada e ficou de fora do texto final. A decisão da Câmara dos Deputados, portanto, manteve expressamente a possibilidade do recurso no STF. Essa brecha jurídica permitiu, infelizmente, a surpresa de ontem. O placar do STF, que permite novas chances de defesa aos condenados, fez o brasileiro acordar no dia de hoje um pouco mais decepcionado e descrente na justiça. Sou totalmente favorável ao direito de defesa dos indivíduos, em todas as instâncias, em todo o alcance. O dinheiro público de cada contribuinte, o mesmo que permite educar e salvar vidas, também merece ampla defesa. Me sinto respeitada pelo fato de o STF ter derrubado a tese, também ilícita, de Caixa 2, qualificando o mensalão como verdade, como vísceras expostas, segundo declaração do ex-presidente daquela corte, ministro Aires Brito. Mas temo que o episódio protagonizado pela mesma instituição, a Suprema Corte, reforce a ideia da impunidade. Não há dúvidas de que os agentes da lei devem tomar decisões livres de pressões. Uma das premissas básicas para a democracia é o equilíbrio entre poderes e a independência. A liberdade, porém, exige a contrapartida. O preço é a responsabilidade, sobretudo quando está em jogo o direito do povo.